Estimados irmãos e irmãs, humildade é o tema principal dos textos bíblicos de nosso culto de hoje. Humildade é a palavra principal que transparece no texto do Evangelho. Humildade que é diferente daquela que muitas vezes se vive no mundo de hoje. Uma humildade que às vezes é somente superficial, na medida em que se busca algo. Uma humildade que pode ser passageira, na medida em que há interesses paralelos naquilo que se quer. A humildade da qual o texto do Evangelho de hoje fala é a humildade que vem da dependência de Deus. Ora, queridos irmãos e irmãs, a humildade que vem da dependência de Deus, por exemplo, estava ausente daqueles mestres da lei e os fariseus que estavam na presença de Jesus. Sim, eles não tinham humildade no coração, e o que denuncia esta ausência da humildade foi a situação que eles proporcionaram para tentar enganar Jesus. Primeiro, o texto nos mostra que Jesus foi convidado num sábado para ir a uma refeição. Nos diz o Evangelho, aconteceu que ao entrar ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. A situação que se criou denuncia que havia algo preparado, algo armado. Primeiro, Jesus fora convidado num sábado. Por que num sábado? Por que não poderia ser num domingo? Ou num outro dia? Não. Teria que ser no sábado. Um dia sagrado. Um dia tão lembrado no Antigo Testamento e que por causa da interpretação rabínica, por causa da interpretação judaica, havia se tornado um dia sagrado ao extremo, onde não se podia fazer nada até o pôr do sol. Neste dia Jesus foi convidado. Mais do que isso, o estavam observando, estavam esperando uma reação dele, especialmente quando o texto nos diz que se achava diante dele um homem hidrópico. O que era um homem hidrópico? O próprio nome já diz, hidro, significa água. Era um homem que sofria com um inchaço dos braços e das pernas, pela retenção de líquidos. Este era o problema que aquele homem enfrentava. E me digam, por que na casa de um fariseu principal e influente, onde estavam outros mestres, líderes religiosos de renome, fazendo uma refeição, por que estaria ali um homem doente? Qual a razão de ser ele convidado? É simples a razão. Ele foi colocado ali para colocar Jesus à prova. E aí o estavam observando. A humildade estava ausente no coração daqueles homens, porque não reconheciam a Jesus como Messias. E mais do que isso, a humildade estava ausente no coração daqueles homens, porque além de não reconhecerem a Jesus como seu Salvador, estavam mais preocupados com os lugares que ocupariam na mesa do que em ouvir a palavra de salvação trazida pelo Senhor. A humildade que vem da dependência de Deus, por outro lado, estava presente em Cristo Jesus. Sim, o texto do Evangelho nos mostra o Salvador curando, devolvendo a integridade física àquele homem hidrópico,
e também questionando aqueles que o observavam, perguntando: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Jesus apela para o interesse de cada um deles, chamando a atenção para o fato de que uma vida era mais importante do que um sábado. Jesus, com o ato de curar, demonstra que a autoridade com a qual Deus Pai o investiu era uma autoridade que não podia ficar restrita, mas que deveria redundar no bem do ser humano. E então ele cura aquele homem, ele lhe devolve a saúde, e em sua humildade, Jesus ainda tem tempo para chamar a atenção daqueles que o observavam e dizer-lhes que mais importante do que o lugar na mesa era estar na presença do Senhor. Como diz ele mesmo: pois todo o que se humilha, o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus está apontando para o fato de que no reino de Deus não importa o lugar que ocupemos. Mais do que isso, quem designa quem senta à direita ou à esquerda, ou quem determina os lugares, é o Senhor, não somos nós. E é por isso que procurar esses interesses e tentar buscar os melhores lugares acaba fazendo com que o ser humano esqueça-se do principal. E aí, a humildade que vem da dependência de Deus torna-se ausente. Estimada congregação, esta humildade que vem da dependência de Deus nos direciona a ser servos e não comandantes. Sim, como dizem as palavras do texto de Hebreus, capítulo 13, não negligencieis a hospitalidade, lembrai-vos dos encarcerados, dos que sofrem maus tratos. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A dependência que vem, a humildade que vem da dependência de Deus, nos leva a servir socialmente quando nos preocupamos com o próximo e com todas estas necessidades que o apóstolo lembra, mas também nos leva a servir espiritualmente quando numa comunidade de fé nós lembramos de que importa ter um relacionamento contínuo e frequente com Deus, baseado em perdão, mas também lembrando que nossa vida em congregação também é reflexo deste amor e desta fé. Conta uma pequena história, uma história talvez já conhecida por muitos, que quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, houve um forte constrangimento entre as classes dominantes, porque Lincoln era um homem humilde e havia vindo de um berço humilde. E conta-se que quando ele fez o primeiro discurso no Senado, um político muito arrogante aproximou-se e disse ao presidente: antes de o senhor começar a falar, eu gostaria de lembrá-lo que o senhor é filho de sapateiro. E todos riram imediatamente. No fundo, todos queriam humilhar a Abraham Lincoln, já que derrotá-lo nas urnas não havia sido possível. Mas um homem como Lincoln era difícil de ser derrubado. Ele então respondeu: obrigado por lembrar-me do meu pai neste momento. Eu procurarei ser um presidente tão bom quanto o sapateiro que ele foi.
Eu me lembro que meu pai sempre fez os sapatos de sua família. Se os seus sapatos apresentarem algum problema, você pode trazê-los e eu os consertarei. Desde cedo, aprendi a consertar sapatos. E agora que meu pai é morto, posso cuidar dos seus. Aliás, se algum de vocês tiver um sapato feito pelo meu pai, que esteja precisando de conserto, pode trazer para mim. Mas, de uma coisa estejam certos: eu não sou tão bom quanto ele foi. Querida congregação, Abraham Lincoln apontava para o pai sapateiro o sucesso em sua vida e a busca por ser um bom presidente. Jesus, no Evangelho de hoje, aponta para o Pai e nos direciona a olharmos para Ele na busca da verdadeira humildade. Aquela que brota do Senhor. Aquela que se preocupa em não conquistar lugares de honra. Aquela que se ocupa em não desfrutar de um posto de destaque. Mas aquela que me leva a viver uma vida autêntica, na qual eu sirvo, porque alguém um dia serviu por mim. Alguém um dia serviu em meu lugar. A humildade que retira de cima de nós o peso das decisões, que nos alivia na medida em que nós acreditamos a Deus no nosso sucesso e nos tempos difíceis lembramos que Ele está ao nosso lado. Quando tomamos decisões firmadas no Senhor, quando lembramos dele e cultivamos as virtudes cristãs, redundando isto em humildade verdadeira, estamos permitindo que Ele carregue o nosso fardo. E que, de fato, nós possamos depender dele plenamente. O que aos olhos do mundo pode parecer até humilhação, submissão, obrigação. Mas para nós, que temos consciência do que verdadeiramente significa, temos a tranquilidade de pensar de que não estamos sozinhos. E na medida em que nossos corpos fraquejam, nossas pernas já não conseguem andar na velocidade que gostaríamos, temos um Deus que nos ampara e nos ajuda a caminhar na estrada da vida. Que esta humildade que vem da dependência de Deus possa ser algo a ser vivido por cada um de nós em nossas vidas cristãs. Que esta humildade que vem de Deus possa ser um elemento sempre presente em nossas famílias, em nossa vida como congregação. Porque desta maneira poderemos rumar para a vida eterna fazendo coro com o salmista, como disse no salmo de hoje: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Que Deus nos conduza nessa certeza para a vida eterna. Amém.